Gente, você se lembra da Revolução Francesa? Sim, aquela lá que aconteceu entre 1789 e 1799? Aquela da queda da Bastilha e tudo aquilo que já conhecemos. Essa mesma. Ela tem tudo a ver com o termo que conhecemos hoje como direita e esquerda, que se consolidaram no período da Restauração na França. Sigamos. Direita e esquerda. O termo direita e esquerda são empregados para designar o contraste entre as ideologias e entre os movimentos em que se divide o universo do pensamento e das ações políticas. Vale lembrar que na visão de Bobbio, essa divisão se torna antiética no que diz respeito a ser termos excludentes e exaustivos. Opa, vai embora não, pensou que ia sair sem saber o que são esses termos? Se liga! São excludentes no sentido de que nenhuma doutrina ou movimento pode ser simultaneamente de direita e esquerda, e são exaustivos no sentido de que uma doutrina ou movimento pode ser apenas de direita ou de esquerda. A contraposição entre direita e esquerda representa um típico modo de pensar por diades políticas, ditos como, nesse sentido, diades políticas quer dizer pensar em dois. São antiéticos quando nascem da interpretação de um universo em que há movimentos divergentes que se opõem uns aos outros. São complementares quando nascem da interpretação de um universo harmonioso, concebido como composto de entes convergentes que tendem a se encontrar e a formarem juntos uma unidade superior. Sartre é citado por Bobbio num texto em que nos diz a respeito dessas diades políticas que a direita e a esquerda são duas caixas vazias. Então, nesse sentido, serviria apenas para dividir o universo político em duas partes opostas, não tendo mais nenhuma razão para ser utilizada, ou seja, não teria mais espaço na atualidade para tal divisão. Outra vertente abordada seria a crise das ideologias. Consistiria no desaparecimento da distinção de polos políticos ou o processo de perda gradual da força representativa das ideologias propagadas. Contudo, o processo de extinção ideológica é visto como algo inconcebível de acontecer, já que novas ideologias surgem, outras se mantêm, como o próprio autor diz, a árvore das ideologias está sempre verde. O conceito de direita e esquerda, para além de ideologias. Sendo assim, a direita e a esquerda indicam programas contrapostos com relação a diversos problemas cuja solução pertence habitualmente à ação política, contrastes não somente de ideias, mas também de interesses e de valorações a respeito da direção a ser seguida pela sociedade. Configuração triádica da política. Outra ideia defendida pelo autor seria a repartição triádica da política, que incluiria entre a direita e a esquerda um espaço intermediário, distinto dos anteriores, no qual pode ser denominado de terceiro incluído. Diádica versus triádica. Na diádica, os termos ideológicos são direita e esquerda, que entre si há uma relação de ou, configura-se em um cenário de movimentações contraditórias. Já na triádica, os termos ideológicos, para além de direita e esquerda, têm-se um intermediário, simbolizado pela fórmula nem, esboçam um contexto de movimentações contrárias. Veja só, já aprendemos o que são diádica e triádica e como se configuram, mas isso vai além do pensamento de quem são direitas e esquerdas, o famoso ou, e até aqueles que não estão localizados por esse meio, chamado de nem. Podemos ir além disso e reforçar a ideia daquele termo que se encontra entre os dois opostos, ou até mesmo ir além dos pensamentos que os englobam. Terceiro incluído versus terceiro inclusivo. O terceiro incluído consiste na busca de um espaço entre dois opostos, surgindo entre um e outro, porém não os elimina, mas os distancia, proporcionando uma outra via de escolha. Já o terceiro inclusivo tende a ir além dos dois opostos e a englobá-los numa síntese superior. Ao invés de se excluírem reciprocamente, são vistos como duas partes de um todo, de uma totalidade dialética. Giade. Segundo o autor, na conjuntura política que se tem um sistema político fragmentado, além dos polos pilares direita e esquerda, haveria outras repartições desarticuladas do sistema político,
no qual é favorecida pela adoção do sistema eleitoral proporcional, que multiplica as partes até dar origem a uma multiade. Tchau, tchau, gente. Até a próxima!